Olá, gente, tudo bem? Muito prazer. Eu me chamo Juan Lucas, sou monitor de bioquímica e eu queria convidar vocês a conversar um pouquinho agora sobre metabolismo do glicogênio, tá? Como é bastante coisa, eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes. O metabolismo do glicogênio, ele inclui dois processos: a quebra do glicogênio e a síntese do glicogênio. Esse vídeo aqui é um apanhado geral sobre o que é o glicogênio e a glicogenólise, que seria a quebra desse glicogênio. Então, eu vou fazer a parte 2, que vai falar sobre a glicogênese, tá? Que é a síntese desse glicogênio. Então, vamos lá, conversar um pouquinho sobre o que é esse glicogênio, tá? O glicogênio, ele é a forma que o nosso corpo conseguiu de armazenar energia, tá? Então, quando a gente come, a gente metaboliza o nosso alimento em forma de glicose, se a gente estiver falando de carboidrato, tá? Aí a gente armazena esse açúcar, o açúcar que a gente consome, o carboidrato, em forma de glicose, ele vai lá para a corrente sanguínea. E essa glicose, ela entra lá na via glicolítica e é transformada em ATP. Só que em algum momento a gente excede o nível de açúcar que a gente precisa. E essa glicose pode ficar lá no sangue? Não, porque senão a gente teria um excesso de açúcar no sangue, uma hiperglicemia, né? E isso não pode acontecer. Então, o que a gente faz? Quando a gente tem muito açúcar no sangue, a gente começa a armazenar esse açúcar, tá? Em forma de glicogênio. E aí, quando for necessário, quando a gente está em jejum, que a gente não está comendo, esse glicogênio ele é consumido, tá? Até porque se tivesse muita glicose no sangue e ela fosse armazenada como glicose mesmo nas células, a gente teria, em algum momento, essa glicose estaria tão grande dentro das células, a osmolaridade dela estaria tão elevada dentro das células, que a glicose da corrente sanguínea não conseguiria entrar mais nessa célula por causa da osmolaridade. Então, quando essa glicose é armazenada em forma de glicogênio, isso abre espaço para mais glicose entrar e ser transformada em glicogênio novamente. Então, o glicogênio, ele é um polímero, é uma sequência de vários monômeros, nesse caso ele é uma sequência de várias glicoses, que vão regular também a osmolaridade celular, garantindo com que nem o sangue nem nossas células fiquem supersaturados com glicose, tá? Esse glicogênio ele é armazenado em dois locais, majoritariamente, tanto no fígado quanto nos músculos esqueléticos, tá? No fígado, o fígado de um adulto saudável, o peso desse fígado é estimado aí em cerca de 10% apenas de glicogênio, tá? Então, pelo menos 10% do peso do fígado de um adulto saudável é puro glicogênio, tá? E aí esse glicogênio ele vai ser estocado em forma de grânulos citosólicos, fica armazenado lá no citosol e em agregados com as enzimas de síntese e degradação, que eu vou falar com mais detalhes posteriormente, tá? Bom, quanto ao armazenamento, como eu falei, ele é armazenado tanto no fígado quanto nos músculos esqueléticos, tá? E tem funções diferentes nos dois compartimentos. No fígado, ele vai ser utilizado para ser lançado lá na corrente sanguínea em forma de glicose. Então, o fígado ele armazena e libera na corrente sanguínea essa glicose para que os tecidos do nosso corpo consigam utilizá-los quando for necessário, no caso, em jejum, tá? Quando a gente está em jejum, de onde que vem o açúcar que a gente usa? Do nosso fígado, tá? Nos músculos, o músculo esquelético, ele usa o glicogênio só para ele mesmo, tá? Ele não libera para outros tecidos e eu já vou falar por quê. Então, o glicogênio dos músculos esqueléticos, ele é usado para gerar ATP durante atividades físicas apenas para o próprio músculo esquelético. Isso é importante saber, tá? Bom,
o que acontece? Para a gente quebrar esse glicogênio para transformá-lo em ATP, a gente vai passar pelo processo de glicogenólise, quebra do glicogênio. Lise é quebra, né? A glicogenólise, ela vai acontecer em 3 etapas, tá? E a primeira delas é a fosforólise, certo? E aí, a fosforólise, ela é o quê? Como eu falei para vocês, o glicogênio, ele é como se fosse uma árvore cheia de galhos, e esses galhos são formados por várias glicoses ligadas umas às outras, certo? E aí, para eu consumir esse glicogênio, eu preciso quebrar essas ligações que tem entre as glicoses, certo? E quem vai fazer isso é uma enzima chamada glicogênio fosforilase. A glicogênio fosforilase é uma enzima que vai quebrar as ligações entre as glicoses. Só que existem 2 tipos de ligações no glicogênio, tá? Existem as ligações que formam as partes lineares desse glicogênio e existem as ligações que formam as ramificações do glicogênio. As ligações que fazem parte da parte linear do glicogênio são ligações alfa 1,4. E as ligações que formam as ramificações do glicogênio são as ligações alfa 1,6. A glicogênio fosforilase só é capaz de clivar as ligações alfa 1,4, certo? Então, onde tiver ligação alfa 1,4, a glicogênio fosforilase vai lá e cliva essas ligações. Só que ela não cliva simplesmente. Ela vai fazer uma fosforólise. Então, ela vai fazer uma quebra fazendo uso de um fosfato. O fosfato que a glicogênio fosforilase vai utilizar, ele é retirado de um fosfato inorgânico que está disperso pelo citosol, está livre pelo citosol. Então, a moeda energética que a glicogênio fosforilase vai usar não é um ATP, não é um GTP, que são moedas energéticas, né? É um fosfato inorgânico que está disperso pelo citosol, tá? Então, ele vai pegar esse fosfato e vai juntar junto à glicose. Só que ele vai colocar esse fosfato no carbono 1 da glicose, formando a glicose 1-fosfato, tá? E aí essa glicose 1-fosfato vai sofrer um processo, né? O que acontece? A glicose ela vai ser utilizada na glicólise. Só que nenhum dos intermediários da glicólise é glicose 1-fosfato. Mas a gente tem o segundo intermediário da glicólise, que é a glicose 6-fosfato, tá? A glicose 6-fosfato é diferente da glicose 1-fosfato. Então, essa glicose 1-fosfato tem que ser transformada ainda. Quem que vai transformar essa glicose 1-fosfato? É a próxima etapa que a gente vai ver. A glicose 1-fosfato não vai entrar direto na glicólise. Ela precisa ser... Essa glicose 1-fosfato precisa ser transformada. Esse processo de transformação se chama isomerização e é uma das etapas da glicogenólise, tá? A gente vai pegar essa glicose 1-fosfato e vai transformar em glicose 6-fosfato para que assim ela entre na glicólise, para ser transformada em ATP e etc, tá? Então, quem que vai fazer esse processo é outra enzima, que é a fosfoglicomutase. A fosfoglicomutase ela transforma a glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato para que ela entre lá na glicólise e seja transformada em energia, tá? É uma alternativa à glicólise, tá? Mas ela vai entrar lá na glicólise e eu coloquei aqui que vai ter um ganho líquido de 3 ATP, certo? Porque para clivar aquela glicose, para colocar um fosfato naquela glicose, a moeda energética foi um fosfato inorgânico, e não ATP, e não GTP. Então, a gente deixou de gastar uma molécula energética, tá? Eu vou falar isso com mais detalhe lá na frente. Mas o importante que a gente saiba é que essa etapa, a isomerização, é para transformar a glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato. Até porque a glicose 1-fosfato não consegue entrar lá na glicólise. Não tem um intermediário que seja glicose 1-fosfato naquela via, certo? Bom, agora a gente vai falar um pouco da desramificação. Lembra quando eu falei que o glicogênio ele tem vários ramos?
a parte linear do glicogênio, ó, essa parte aqui, ó, das glicoses azuis, ó, estão ligadas entre si através de uma ligação chamada glicose alfa 1,4, ligação alfa 1,4, tá? Só que em algum momento esse glicogênio vai se ramificar, tá? Olha só, essa molécula mais vermelha aqui. Ela é inicia a ramificação do glicogênio. Essa ligação que inicia uma ramificação não é uma ligação alfa 1,4, é uma ligação alfa 1,6. E a gente não consegue quebrar essa ligação lá na fosforólise. É aí que vai entrar uma outra enzima, a enzima desramificadora. Olha só que fácil de decorar esse nome, né? A enzima desramificadora, ela tem duas funções, tá? Que ela vai fazer. Ela não vai fazer só a desramificação, tá? Ela vai fazer outra coisa. A enzima desramificadora, ela vai... vamos olhar aqui primeiro. Quando a gente vai quebrando as ligações alfa 1,4 com a glicogênio fosforilase, lá na fosforólise, em algum momento a gente vai chegar perto dessa ramificação, tá? E aí, olha aqui, ó, essa parte amarelinha aqui, ó. A enzima desramificadora, ela vai fazer uma atividade chamada glicosiltransferase. Ela vai pegar o que restou aqui da parte linear e vai transferir para cá, para outra parte linear, para como se fosse fazer uma única parte linear. Ela pegou esse amarelinho aqui e jogou aqui para fazer uma grande cadeia linear. E aí só vai sobrar aqui, ó, a glicose que faz parte do início da ramificação. Então, aqui só me sobrou uma ligação alfa 1,6, certo? Bom, agora vai entrar essa mesma enzima ramificadora que fez a glicosiltransferase, ou seja, que transferiu essa cadeia de glicose para o início de uma cadeia linear, ela vai fazer outra coisa, que é a glicosidase, certo? Ela vai quebrar a glicosidase alfa 1,6, ou alfa 1,6 glicosidase. Ela vai quebrar a ligação alfa 1,6 do início da ramificação. Então, para essa ligação específica, a gente tem uma enzima específica, que é a enzima desramificadora, a mesma que transfere essa pequena cadeia para o final de uma cadeia linear, certo? Então, essa parte da desramificação, quem faz é a enzima desramificadora, que tem essas duas funções, beleza? E aí, no final, quando a gente quebra essa alfa 1,6 glicosidase, ela não sai como uma glicose e um fosfato que nem na fosforólise, não. Ela sai como uma glicose livre. Então, a fosforólise, ela vai quebrando aqui, ó, quando tem uma cadeia linear, ela vai quebrando, soltando aí, liberando moléculas de glicose e um fosfato. Só que a glicose que está no início da ramificação não sai como glicose e um fosfato. Ela sai como glicose apenas, ela não é fosforilada, tá bom? E aí a gente tem esses dois tipos de glicogênio, o hepático e o muscular. E aí o glicogênio hepático, como eu falei lá no começo, ele vai ser usado para controlar a glicose no sangue. Então, o glicogênio do fígado, ele vai ser clivado, né? Vai sofrer a glicogenólise através da glicogênio fosforilase, fosfoglicomutase, e ele vai virar glicose 6-fosfato, que pode entrar lá na glicólise, mas ele não vai acontecer, tá? No fígado, essa glicose 6-fosfato, ela vai sofrer a ação de uma enzima chamada glicose 6-fosfatase. Olha o nome. Ela vai tirar o fosfato do carbono 6, transformando a glicose 6-fosfato em glicose. Depois que essa glicose 6-fosfato é transformada em glicose lá no fígado, essa glicose, que não é mais fosforilada, livre, ela entra na corrente sanguínea e aí ela vai entrando nos tecidos através da influência da insulina, tá? Então, no fígado, essa glicose 6-fosfato não vai entrar na glicólise. Ela vai perder esse fosfato para que ela seja transformada em glicose. Glicose que não tem fosfato é uma glicose livre e ela pode percorrer aí a corrente sanguínea, sendo levada para os tecidos quando for necessário, que é no momento de jejum, aí, cerca de 10, 12 horas depois de uma refeição, tá?
Já o glicogênio muscular, como eu falei, ele não é usado para ser liberado para outros tecidos. O músculo esquelético, ele usa o glicogênio para ele mesmo. Por que que ele não consegue liberar essa glicose para outros tecidos? Porque ele não tem essa enzima aqui, glicose 6-fosfatase. A glicose 6-fosfatase, como eu disse, ela tira o fosfato da glicose 6-fosfato e libera a glicose para o tecido. Mas ele não tem essa enzima. Ele não tem como tirar esse fosfato da glicose 6-fosfato. Se ele não tem como transformar a glicose 6-fosfato em glicose, ele não tem o que fazer senão colocar essa glicose 6-fosfato na glicólise para produzir ATP. Certo? Então, essa é a diferença do glicogênio muscular pro hepático. O músculo estriado esquelético, ele não tem glicose 6-fosfatase e, portanto, não consegue jogar essa glicose 6-fosfato no sangue em forma de glicose. Então, ele não tem o que fazer. Ele vai ter que usar essa glicose 6-fosfato lá na glicólise e transformar ela, esse açúcar, em ATP. Certo? Bom, uma coisa interessante é a comparação de rendimento se a gente usar uma glicose trazida lá do glicogênio e uma glicose trazida diretamente depois de uma refeição, tá? O que acontece, gente? Atletas de alto rendimento, eles tendem a comer, esperar um tempinho e fazer seu treino, porque eles rendem mais assim. Olha só, bioquimicamente falando. Vamos lá. Quando a gente começa a glicólise com a glicose, tipo, comemos, e aí já entra a glicose. Foi metabolizada, virou glicose e vai entrar lá na glicólise. A glicose, ela precisa de um ATP para ser transformada em glicose 6-fosfato. Por quê? O ATP é adenosina trifosfato, certo? Então, ele tem 3 fosfatos. Um desse fosfato vai ser utilizado para transformar a glicose em glicose 6-fosfato. Pega esse fosfato e coloca lá no carbono 6. Depois, ela é transformada em frutose 6-fosfato, e essa frutose 6-fosfato vai precisar ser fosforilada de novo. Ela precisa ser transformada em frutose 1,6-bifosfato, ou seja, é uma frutose que tem um fosfato tanto no carbono 1 quanto no carbono 6, certo? E aí, para fazer isso, eu preciso de outro ATP. Então, um fosfato foi do primeiro ATP e outro fosfato foi do segundo ATP, certo? E aí, é terminada lá a via da glicólise e no final a gente tem a produção de 4 ATPs. Esse é o saldo bruto, tá? Só que, para criar esses 4 ATPs, a gente usou 2 ATPs lá no início para fosforilar a glicose. Então, se no final eu tive 4 ATPs, mas eu gastei 2 ATPs para produzir esse 4, o meu saldo líquido na glicólise é de 2 ATPs, tá? E aí eu formo o piruvato, que entra lá no ciclo de Krebs ou no ciclo do ácido cítrico, e aí eu tenho mais produção de mais ATP. Só que aqui no início, na glicólise, falando só na glicólise, eu tenho a produção de 2 ATPs líquidos. Só que se eu pego a glicólise, que foi iniciada com glicogênio, lembra lá nos músculos? O glicogênio, ele já vai ser clivado, aquela enzima, ela pega um fosfato, inorgânico e coloca lá na glicose. Então, ele não usa um ATP. Para a glicólise ser iniciada com a glicose, a gente pega um ATP para fosforilar. Mas aqui no glicogênio, ele pega um fosfato inorgânico. Ele não usa energia. Ele usa um fosfato que já está disperso lá pelo citosol, certo? Então, e aí a glicólise segue normal, e vai produzir 4 ATP, tá? A gente ainda tem a fosforilação da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato, que nem lá na glicólise iniciada com glicose. Mas, no início, ambas as reações precisam de um fosfato. Só que na glicose direto é ATP e no glicogênio não tem ATP, não usa ATP. Então, a glicólise iniciada com glicogênio consome um ATP a menos. Então, o saldo líquido com glicogênio é de 3 ATP ao invés de 2. Então, sobra um pouco de ATP, certo? É um ATP a mais em relação com a glicólise iniciada com glicose. É por isso que atletas de alto rendimento comem, esperam um pouco para que esse açúcar seja transformado em glicogênio, para que esse glicogênio seja transformado em 3 ATPs ao invés de 2 lá no treino deles, né? Então, pensando bioquimicamente, faz sentido, porque aqui a gente usa
um ATP e não 2, como se fosse iniciado diretamente pela glicose. Interessante, né? Então, por que aconteceu isso aqui? Porque o fosfato utilizado não foi de uma moeda energética ATP, GTP, UTP. Foi de um fosfato inorgânico disperso no citosol. E quem consegue fazer é aquela enzima lá no início, lá na fosforólise, tá? Então é isso, essa foi a primeira parte do metabolismo do glicogênio, tá? Falamos aí sobre a glicólise, a glicogenólise e um pouquinho sobre o que é esse glicogênio. E no próximo vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a glicogênese, certo? A formação desse glicogênio.